nasceu em Rio do Sul, 1965, filho de Paulo e Dona Lina. Tem uma irmã, Marli, casado com Rose, pai de Vitória e de Arthur, católico não praticante, formado em agronomia pela UDESC e administração de empresas pela nossa unidade. Funcionário público, 25 anos em Rio do Sul. Estudou no Colégio Villering, Colégio Dom Bosco. Foi vereador em Rio do Sul 3 vezes, 96 a 2008. Foi presidente da UCAV por 3 oportunidades e vice-presidente da UVESC. Foi filiado aos partidos políticos PV, PDT, PT. Foi candidato a deputado estadual em 2002 pelo PT, fazendo 8.000 votos. Foi secretário de Agricultura, governo Nodi, e secretário de Obras, governo Jailson. Time do coração não tem. Comida preferida, polenta com galinha ensopada da mãe Lina. Bebida, vinho e cerveja, música rock and roll. Admira a lealdade, detesta a traição e como hobby, curtir a casa, a família, o sítio. É ele, Edson Luiz Fronza, o estimado Toiço, o filho do Paulo Fronza e da Dona Lina, o estimadinho que já desde 2008 me parece que não vinha na boca do povo. Obrigado por ter vindo, estimado. Obrigado pelo convite também, né, Lili? Sempre é um prazer a gente poder estar aqui e bater esse papo, né? Agora com a TV aí que está atingindo não só Rio do Sul, não só o Alto Vale, mas já desde a Serra até no Médio Vale, né? Então muito bacana a gente poder estar aqui e de novo trocar umas ideias, agora talvez vendo as coisas de uma forma um pouco diferente, né, Lili? Fora da área política, fora né? Dessa área política, né? Talvez com um olhar um pouco mais crítico com até, certeza deve ter te dado muitas alegrias, mas também ocasionou algumas tristezas, né? Algumas coisas que você não... Aqui no final do programa, no último bloco, nós vamos dar uma pitada na política. Como tu diz, é coisa do nhanho, né? É coisa do nenonho. O nosso ministro, o nosso César Reck Westphalen, que Deus o tenha, está lá com o Norte Pelissete, dizia, batia na mesa e pegava o relógio, mexia e dizia, é coisa do Cramonga, ele dizia. Grande ministro. Grande ministro. Como está a nossa agricultura? Bem, hoje eu estou atuando lá na AMAV, né? Eu ainda sou servidor público municipal, estou à disposição da AMAV, recebi um convite para atuar especificamente na implantação de um programa chamado SUASA. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o SUASA, o que é e como é que funciona, vamos ver se dá tempo para isso, né? Que na verdade é um programa de apoio de fortalecimento da agroindústria familiar. Então a AMAV é uma entidade que está completando 50 anos, entendeu de ter um olhar um pouco mais dedicado, embora já tenha tido tantas ações voltadas para a agricultura, para o desenvolvimento rural, né? Então a AMAV entendeu de ter um olhar assim, um pouco mais dedicado para a agricultura e eu tive a graça de ser convidado para ser essa pessoa, então, para empreender esse processo de fortalecimento da agroindústria familiar. Houveram algumas mudanças na legislação da inspeção de produtos de origem animal a nível federal, criando a possibilidade das pequenas agroindústrias, né, essas que nós temos aqui, não estamos falando de coisa de fundo de quintal, não, estamos falando de pequenas agroindústrias de pequeno porte, mas que cumprem a legislação sanitária, que cumprem a legislação fiscal. Então, para qualificar essas empresas para poder vender em todo o território nacional, de uma maneira mais específica, poder vender dentro desses programas de governo, hoje o PAA, né, que adquire alimento direto da agricultura familiar, pagando para o agricultor o preço de mercado e não aquele preço que ele vende para o mercado, né? Também o programa da alimentação escolar, da merenda, que hoje busca qualidade, busca essa alimentação mais característica da região. Então, o que nós queremos fazer? Queremos preparar também essas agroindústrias para elas poderem comercializar dentro desses programas e, claro, atender a demanda e oferecer um alimento de mais qualidade, mais puro para as crianças. Então, quer dizer, a princípio a minha função lá dentro da AMAV é essa, além disso, ajudar, né, a coordenar e articular as 28 prefeituras nos assuntos relacionados à agricultura. Então, diante disso aí, como está o nosso colono, então? Vamos chamar assim, o nosso agricultor, mas para nós a nossa cultura é o nosso colono. E nós dependemos muito do nosso colono. Exatamente, né, Neri? Nós estamos trabalhando muito, assim, a gente consegue enxergar hoje, então, dentro da AMAV, vamos aí nessa esfera, nós temos um colegiado onde nós reunimos mensalmente os secretários municipais de agricultura,
chamado Consagre. E ali dentro também nós temos recebido a participação da EPAGRE, do Banco do Brasil, do Instituto Federal e tal. Então nós estamos conseguindo criar um ambiente de muito debate, de muita discussão e de proposições para um desenvolvimento rural sustentável, né? Nós temos hoje produtos que são interessantes, né, embora haja ainda muitas controvérsias, como é o caso do fumo, que ainda tem sido importante nele, né? A gente não pode esconder isso, não dá para economicamente, não dá né? para tampar o sol Claro, com a peneira, né? Economicamente, sim, né? Exatamente. Quantas né? pessoas dependem disso, né? Muita gente, né? E assim, infelizmente ainda tem sido uma coisa que dá uma certa segurança para o agricultor, né? Porque ele sabe que ele vai produzir, ele vai cumprir todas aquelas fases, todo o processo produtivo e tem uma comercialização garantida. Mas aí, como eu digo, esses programas do governo hoje, eles estão abrindo uma nova perspectiva. Então, para o desenvolvimento da agricultura orgânica, né? E aí dentro desse colegiado, então disso tudo que eu falo, desse bolo de gente, desse grupo de entidades, a gente tem trabalhado muito no sentido de estimular, fortalecer a agregação de valor na propriedade, e aí passa pelas agroindústrias, passa pelo processamento mínimo desses alimentos, passa por classificação, por embalagem, por distribuição, quer dizer, tudo isso, né? E também pela questão da agricultura orgânica. Hoje é um nicho bastante interessante de mercado, você produzir alimentos limpos, né, alimentos com menos ou sem agrotóxicos, alimentos sem adubação química, quer dizer, é toda uma outra filosofia. Então a gente começa a entender que o Alto Vale tem potencial para isso. As prefeituras, as administrações estão entendendo que este é de fato um caminho, a população está buscando, né? Hoje a gente já tem supermercado que tem aí uma gôndola, que tem um espaço dedicado à venda desses produtos. Nós temos aqui, no caso, sem querer fazer propaganda e tal, mas nós temos aqui no Alto Vale a primeira vinícola do estado de Santa Catarina que produz vinhos orgânicos, sucos orgânicos, que é registrada, que eu tenho também a grata satisfação de poder ser o responsável técnico que assina por essa empresa. Então, as coisas do Valiati, né? Valiati, né? Então, quer dizer, Neri, a gente percebe que nós estamos vivendo um grande momento da agricultura. Eu nasci, cresci, fiz agronomia, ouvi dizer que a agricultura era o futuro, a agronomia era a profissão do futuro, e acho que nós estamos chegando lá. E o nosso agricultor, o nosso colono, ele está contente? Ele está ganhando? Porque tudo faz parte, é o din-din, né? Tem que ganhar, tem que sobreviver, você tem que ter maquinário, você tem que ter estrutura. Como é que está o nosso colono no dia a dia? Isso aí está tudo muito bonito, maravilhoso. A realidade de Rio do Sul, ela é um pouquinho diferente dos outros municípios, né? Por exemplo, se a gente começa a olhar, andar pelo interior da nossa cidade, com raras exceções, você vai ver casas boas, vai ver bons carros, maquinário, isso por conta de muitos financiamentos também, por conta de uma facilidade de dinheiro e por conta de uma elevação geral do padrão de vida, né? A gente consegue perceber que quer dizer, o Brasil melhorou, né? De forma geral, há um padrão de vida melhor. O pessoal está endividado? Tá, também, mas tem conseguido gradativamente pagar. Esse endividamento é uma, vamos dizer assim, é uma cultura, porque eu tenho 60 anos. E me conheço há 60. Nasci aqui. Conheço os interior todos do Alto Vale, praticamente todos, vamos dizer todos, mas muitos. E a gente sempre vê o nosso colono, claro, melhorou de vida, as condições são melhores, os equipamentos são melhores, os financiamentos existem, vêm novos financiamentos, mas a gente sempre vê o colono agarrado e preso aos financiamentos. Sempre na choradeira também, né? Na choradeira. Isso nunca vai acabar, estimado? Eu acho que não, né? Eu acho que isso faz parte do jogo. Porque a gente faz parte do jogo, porque a gente não escuta muito mais na questão da indústria, do comércio também. Sempre o cara está financiando, está refinanciando. Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí, né? Até porque os juros são subsidiados, né? Também, né? Tem tudo isso aí, né? E hoje, assim, eu vejo um pouco assim, esses programas do governo, eles dão uma certa garantia de venda da sua produção. Então, isso é uma coisa legal. Me parece que o que nós precisamos nos preocupar e temos nos preocupado é com o espaço para a juventude, né? Então, o espaço para a juventude trabalhar. E aí vamos falar no êxodo, então? É mais ou menos isso? Mais ou menos, a juventude é que vai sair mais do interior, ou que sai, né? Isso. Então, o que nós estamos vendo? Que para ficar no interior, para ficar na lavoura, para ficar na agricultura, primeiro tem uma questão assim que é meio bullying, assim, meio
preconceito, tal. Você falou antes de colono, né? Eu quando eu uso a palavra colono, eu uso com o maior respeito. Sim, eu também. Eu acho isso um negócio muito bacana. Assim, porque é a nossa cultura. O colono é o cara que veio colonizar, é o cara que veio aqui plantar e tal, né? Isso. Mas muita gente usa o termo colono como pejorativo, né? E não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui. Não é o nosso caso. Então, caso. É exatamente isso. Mas, enfim, os jovens sofrem um pouco desse bullying, dessa coisa ali. O jovem na propriedade, ele acaba muitas vezes ficando dependente do pai, né? Difícil você dizer assim, um pai, filho, vamos fazer uma lavoura, vamos fazer uma determinada criação e depois nós vamos tirar as despesas e vamos rachar o lucro. Não, o filho fica sempre naquela dependência de ter que pedir o dinheirinho pro pai no final de semana. Ele tem vergonha? Ele acaba tendo um pouco de vergonha, a gente percebe isso. Eu fiz, na época que eu era assessor aí do deputado, então a gente acabou fazendo uma porção de trabalhos em vários municípios, aqui no Alto Vale, no Planalto e tudo, e planejamento de secretarias de agricultura, planejamentos de prefeitura, a gente conduzia esse processo em vários municípios e sempre uma questão que pegava muito era isso, como é que nós vamos criar oportunidade e espaço para os jovens? Por isso que eu tenho muito assim... uma perspectiva, uma expectativa muito grande e uma empolgação com relação a essa questão da agregação de valor da agricultura orgânica, porque uma coisa eu vou te dizer, esse jovem, se ele tiver lá, se ele tiver uma boa condição, tiver a condição de ter seu carro, ou sua moto, um deslocamento, tiver um acesso à internet... Poder vir fazer uma faculdade na cidade. Poder vir fazer uma faculdade, namorar, tal, não sei o quê. Quer dizer, isso tudo vai fazer com que ele tenha pelo menos uma vontade de permanecer no campo, né? Hoje, às vezes, não vem porque ele sabe que ele vai chegar no final do mês, tem o saláriozinho garantido, pode pagar a prestaçãozinha do carro, da moto, não sei o quê. Mas se daqui a pouco, lá no interior, lá na sua casa, lá junto da sua família, no seu ambiente, você conseguir dar essa condição para ele trabalhar, agregando valor, ganhando dinheiro, eu penso que a coisa vai funcionar. E a gente tem trabalhado na busca disso, Neri. Na verdade, a saúde, você falou muito orgânico, e a saúde, na verdade, vem da roça, né? A saúde vem da roça, né? Você é o que você come, né? Então a gente parte de uma agricultura. Outro dia nós fizemos aqui a Conferência Internacional de Agricultura Orgânica, trouxemos um agrônomo renomado aí no mundo inteiro, que veio aqui nos falar, né? E ele começou falando assim, né? Que a agricultura convencional que hoje nós praticamos, ela parte da morte, né? Ela parte do matar, quer dizer, você vai matar o inseto, você vai matar o que nós chamamos de erva daninha, né? Que é uma planta invasora, na verdade, né? Você vai matar. E a agricultura orgânica pressupõe uma outra questão, que é a vida, que é você administrar isso de uma forma diferente, você usar uma outra tecnologia. Então, é isso que nós estamos buscando. E hoje nós temos treinamentos, temos capacitação, nós temos o IFC aqui, nós temos uma faculdade de agronomia em Rio do Sul. Então, a nossa região precisa enxergar que a agricultura é importante e que dá para a gente fazer um bom trabalho. Vamos no nosso intervalo, eu vou deixar 2 perguntinhas, pode estimar. 3 perguntinhas. Diz aí. 3 perguntinhas. Até onde o Senar é importante? O Senar, até onde ele é importante nesse trabalho aí? Até onde o Código Florestal veio ajudar ou prejudicar o nosso agricultor, o nosso colono, nas suas propriedades? E esse aquecimento, esse aquecimento do planeta, se ele está muito faminto, depois do nosso retorno. Vamos lá.